Boa tarde a todos. Hoje é dia 10 de abril de 2019. Vamos dar início à nossa 25ª aula. 25ª aula. Discursivas. A gente está tratando do direito administrativo hoje. Direito administrativo. E vamos falando sobre as autarquias. 25ª aula. Discursivas de direito administrativo. Hoje é o dia 10 de abril de 2019. 10 de abril de 2019. Vamos lá. Nós já falamos bastante coisa sobre as autarquias, né? As autarquias. Então, nós sabemos que a autarquia, por excelência, é uma pessoa jurídica de direito público interno, correto? Inclusive por força de disposição legal. Nós vamos lá no artigo 51 do Código Civil. Nós falamos que ia começar a autarquia hoje, não era, professor? Mas a autarquia, sim, nós já estamos vindo falando sobre a autarquia. Vamos lá, é sobre a autarquia, no 41, na verdade. Inciso 4º, as autarquias. Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno? Então, nós temos uma administração pública. Essa administração pública ela tem um sentido estrito. Esse sentido estrito de administração pública ele tem uma acepção objetiva, que é a atividade administrativa, e ela tem uma dimensão subjetiva. Temos uma dimensão subjetiva. Órgãos, agentes e pessoas. E quando o Estado diretamente executa a atividade administrativa, ele pode fazer de forma direta, e nós dizemos isso, e nós dizemos nessa situação que é a administração pública centralizada, ou de forma indireta. E nesse momento, ela seria descentralizada. De forma direta, ele vai exercer por seus órgãos ou pelos seus agentes. E de forma indireta, ele vai exercer por algumas pessoas. Na forma direta, pelos órgãos, nós vamos ter uma outra expressão, que é a desconcentração. Desconcentração é uma pessoa jurídica de direito público interno, como a União, ela em seu seio, ela definir determinadas estruturas que não são pessoas, em razão de uma determinada especificidade ou uma determinada atividade. Então, nós temos a Secretaria da Educação, que ela é um plexo de competências, ou seja, ela é um conjunto de atribuições pertinentes à área da educação. A Secretaria de Saúde, no Estado, por exemplo, ela foi funcionalizada. Então, os órgãos eles têm essa característica, são estruturas funcionais. Então, nós sabemos, então, que na pessoa nós temos a desconcentração, portanto, nós vamos ter o órgão, e, de forma indireta, nós vamos ter as pessoas da indireta. E quais são essas pessoas que eu falei para vocês? São as autarquias, são as fundações, são as sociedades de economia mistas e são as empresas públicas. Nós falamos também que se na primeira situação, na centralizada, na direta, nós temos um vínculo hierárquico, uma organização, um vínculo hierárquico, a autotutela, vocês se lembram que eu fiz esse quadro? Nessa outra situação, na descentralização, quando há essas pessoas jurídicas que recebem, né, a titularidade e também a execução, é a outorga, eles falam a outorga, né, a descentralização por outorga, não é a descentralização por colaboração. Mário, isso tudo está aí nos nossos esquemas, nos nossos quadros, está muito bem claro isso que eu estou falando para vocês. Então, se nós temos essa situação dessas pessoas, nós não vamos ter a autotutela, mas nós vamos ter um outro instituto, nós vamos ter a tutela, nós vamos ter a supervisão, ou então tutela ou supervisão ministerial, como queiram, mas nunca a expressão autotutela.
Então, autarquia. Autarquia, nós vimos que ela é uma pessoa jurídica de direito público e ela é criada por lei. Ao contrário das outras três, cuja criação é autorizada por lei. E qual lei é essa? É a lei específica. Então, autarquia, nos termos do artigo 37, 19 da Constituição Federal. Essa parte da administração pública, artigo 37, é imprescindível. Os senhores vão ter que fazer um esquema de todos esses incisos, porque estes incisos são muito importantes. Cria-se uma autarquia com uma lei, mas eu posso também criar uma fundação por lei. Então, essa lei que cria essa fundação ela terá natureza autárquica, será uma autarquia fundacional. Ela será uma espécie do gênero autarquia. E essa pessoa jurídica, essa fundação pública, ela será uma pessoa jurídica, é uma pessoa jurídica de direito público, mas com a estrutura de direito privado, direito público. A criada por lei, ela tem uma estrutura de direito público, assim como a autarquia, porque a autarquia não é uma pessoa jurídica de direito público. Então, quando nós temos uma lei que cria uma fundação, nós vamos ter uma fundação pública de direito público. Mas, se eu simplesmente autorizo a estrutura a ser adotada por aquela fundação, cuja criação foi autorizada naquela lei específica, será uma estrutura de direito privado. Portanto, eu vou ter uma fundação pública, mas de direito privado, assim como a sociedade de economia mista e assim como a empresa pública. Agora, vamos elencar aqui quais seriam essas características das autarquias. E tudo isso nós já estamos a tratar, né? Então, eu só vou rememorá-los, porque os senhores já sabem dessas características. Autarquia, pessoa, personalidade, pessoa jurídica, direito público. Não, uma pessoa jurídica de direito público. Então, por isso que os senhores vão tomar cuidado agora com essa expressão, fundação pública. A fundação pública ela pode ser de direito público, e aí, no caso, ela tem uma natureza autárquica, e ela, portanto, é criada por lei. Como ela também pode ser a fundação pública, porque ela é uma fundação que tem uma determinada nacionalidade pública, mas ela vai ser de direito privado. E aí, nesse caso, os estatutos, né, da fundação, eles serão levados a registro no RTD. No RCPJ, correto? Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não é? Então, temos uma pessoa jurídica de direito público. Essa é a primeira característica. E quando se inicia a personalidade da pessoa? Claro, com a entrada em vigor daquela lei que autoriza a sua criação. Não há que se falar em registro de atos constitutivos de autarquia. Quando eu falar aos senhores autarquia, os senhores vão pensar o seguinte: eu, na época de faculdade, achava um pouco abstrato isso, mas, na verdade, você tem que pensar assim: autarquia, universidade. São as universidades. É a UFMG, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a USP é uma autarquia, mas é uma autarquia estadual, correto? São as universidades federais, aqui, a Universidade Federal de Lavras, pode ser a USP, que é uma autarquia estadual, elas podem ser. Nós podemos ter uma autarquia municipal também, correto? Portanto, o ente, a pessoa jurídica de direito público interno, terá uma relação de autotutela? Não, mas de tutela, supervisão ministerial. Ou então, simplesmente supervisão, mas não de autotutela, correto? Então, início da personalidade, não publicação da lei, entrada em vigor da lei. Personalidade, eu vou simplesmente personalidade, lei. Vou fazer aqui um resumo dos atributos, né? Das características, né? Até mesmo nos termos do artigo 41, aí eu peço aos senhores, para que os senhores se reportem ao artigo 41 do Código Civil, nós temos lá, não estou na Constituição, de forma clara, das pessoas jurídicas, quais são elas? União de Direito Público Interno, Estado, DF, territórios, municípios, inclusive as associações públicas, correto? E as demais entidades de caráter público privado, de caráter público criadas por lei. Qual é essa?
fundação pública de direito público, fundações autárquicas. No 5º do artigo 41, correto? Vamos lá. Já falamos sobre o que é administração direta, falamos as características, agora estamos nas espécies. Se ela é criada por lei, é extinção também, então eu vou colocar aqui. Criada por lei, é o 3719 da Constituição da República. Da mesma forma, ela vai ser extinta por lei, correto? Extinta por lei. Então, nós temos que ter em mente essas estruturas. Quem tem a iniciativa da lei, já falamos sobre isso. Eu vou trocar a cor, espero que vocês não se incomodem com isso. Iniciativa da lei. Deixa eu ver. Esses meus. Não tem nenhum deles bom. Esse aqui está um pouco. Iniciativa da lei. É o chefe do executivo, chefe do poder executivo. Chefe, poder executivo. Quando os senhores pensarem, então, numa autarquia, numa universidade, os senhores vão pensar qual é o regime apropriado, adequado em relação à União. Qual é o regime jurídico aplicável ao Estado? Qual é o regime jurídico aplicável ao município? E aí vocês vão, guardadas algumas ressalvas, vocês vão aplicar esse mesmo regime às universidades, correto? Então, aqui nós temos a criação, guardadas as ressalvas, claro. E também a extinção, né? Vai ser a lei da criação e extinção, iniciativa da lei de criação e extinção, e aí vão ser iniciativa do chefe do executivo, correto? E elas irão ser criadas, elas serão criadas para atividades. Quais são as atividades? Elas são atividades típicas do Estado, atividades típicas do Estado. Típicas do Estado. Você não tem uma autarquia para explorar uma atividade econômica. Não explora uma atividade econômica. Elas são forjadas, né? Elas são talhadas, elas são destinadas a exercer, as autarquias exercerão atividades típicas do Estado. Vamos lá. Privilégios processuais são os da Fazenda Pública. Privilégios processuais. Qual é a regra hoje? Prazo em dobro para todas as manifestações. Vocês se lembram daquele prazo em dobro e prazo em quádruplo? Prazo em dobro para todas as manifestações. Como era? Era prazo em dobro para contestar e prazo em quádruplo para recorrer. Era sempre isso, mas eu sempre tinha que pensar direito como era. É o contrário. Não, é o contrário? Então, é 4... Contestar, dobro, recorrer. Então é isso. Eu sempre me embananava nesse quadro, nesse dobro aí. Enfim, então o primeiro era 4, né? E depois o segundo para recorrer, que é em dobro, né? Exatamente, mas hoje não. Hoje o artigo 183 ele é categórico, né? Dobro para todas as manifestações processuais. Dobro, salvo se tiver uma disposição específica. E sempre a regra geral do duplo grau de jurisdição, nas sentenças desfavoráveis, claro, né? Sentenças desfavoráveis, duplo grau de jurisdição. Duplo grau nas sentenças desfavoráveis. Sentenças desfavoráveis. Ok. Duplo grau.
Os bens das autarquias são bens públicos. Ah, ótimo. Os bens autárquicos são bens públicos. Os bens das autarquias são bens públicos. Então, nós temos aquelas regras específicas lá a partir do artigo 80, 92, não, 79, na verdade, 98 e seguintes. Os bens públicos de uso comum, de uso especial, os bens dominicais, na verdade, no caso dos bens das autarquias, eles seriam de uso especial, correto? Os bens públicos de uso especial. Esses bens são inalienáveis, nos termos do artigo 100, e eles não estão sujeitos a uso capião. Ok. Então, os bens públicos, então eu vou colocar 99.2, 99.2 do Código Civil, e aí nós temos essas duas regras, né? Eles não podem ser usucapidos e eles são inalienáveis enquanto estiverem afetados. Ok, afetação. E a alienação, ela pode ocorrer sim, havendo afetação, mas essa alienação, imóveis, no caso de imóveis, ela sempre com autorização legislativa. E não só isso, além da autorização legislativa, é imprescindível a licitação. Então, eu vou colocar aqui alienação, 3 situações. Alienação, eu vou escrever a desafetação, a autorização legislativa e a licitação para imóveis. Autorização e licitação para imóveis, correto? Imóveis. E no caso dos imóveis, autorização legislativa para sua alienação, regra precedente de licitação. Então, alienação dos bens públicos. Regime jurídico das pessoas que trabalham nas autarquias. Aí nós temos aí o regime jurídico dessas pessoas. A maior parte dos administrativistas, né, eles dizem que os agentes das autarquias são servidores públicos e, portanto, sujeitos a um regime próprio, um regime estatutário. Servidores das autarquias, servidores autárquicos, eles têm um regime jurídico próprio. Dizer que eles têm um regime jurídico próprio quer dizer o seguinte, que eles têm uma lei própria. Então, por exemplo, qual é a lei do servidor civil da União? A lei do servidor público civil da União. É a 8.112. Quando eu falo que eles têm a lei 8.112, quer dizer que eles têm um regime próprio, uma lei própria, um estatuto próprio. Por isso que eles falam estatutário. Estatutário significa dizer o seguinte, que aquela pessoa tem uma lei própria a disciplinar as relações dela com o empregador, com a autarquia. Quando a pessoa tem uma lei própria, ela é estatutária. Se ela não tem a lei própria, ela vai ser, por exemplo, um empregado público. O empregado público, ele é regido pela CLT. Então, por exemplo, a gente tem que ter em mente que relação de trabalho é uma relação ampla, é um conceito amplo. E essa relação de trabalho, você pode ter uma relação de emprego seletista, mas as pessoas jurídicas, empresa pública e sociedade de economia mista, as relações de trabalho daqueles agentes com as pessoas é uma relação de emprego, porque ela é regida. Ou então você pode ter uma relação estatutária, que é a relação do servidor público com o regime específico com o ente. Então, vocês sempre pensam relação de trabalho é o sentido mais amplo, enquanto eu tenho a relação de emprego ou então uma relação do servidor público, a relação estatutária, correto? Vamos colocar aqui servidores autárquicos, correto? É outro ponto. Nomeação de dirigentes. Pode haver
A nomeação de dirigentes. Nomeação de dirigentes, condição prévia aprovação do Senado, a prévia aprovação do Legislativo. Prévia aprovação do Legislativo. Por exemplo, o procurador, se bem que o procurador não é autarquia, né? Não é verdade. O presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central, para ele ser nomeado para a autarquia, o Banco Central, pessoal, o Banco Central é uma autarquia. Vocês se lembram disso? O Banco Central é uma autarquia? O Banco do Brasil, não. O Banco do Brasil é uma empresa pública. Nossa, será que é uma empresa pública? Peraí. Outra coisa, eu vou pedir perdão aos senhores. O Banco do Brasil, eu sempre me confundo. A Caixa Econômica, peraí. Banco do Brasil, natureza. É uma vergonha isso, mas eu confundi isso agora. Sociedade anônima. Claro, o Banco do Brasil é uma sociedade anônima. Economia mista. Uhum. E a Caixa é empresa pública. A Caixa é empresa pública, isso. A Caixa Econômica é empresa pública. A Caixa é empresa pública. O BB é Sociedade de Economia Mista. A SA. Empresa pública e Sociedade de Economia Mista. Ótimo. É isso mesmo. Então, eu para nomear o dirigente da autarquia, pode haver exigência da prévia aprovação pelo Legislativo do nome indicado pelo chefe do Executivo. No caso, por exemplo, do Banco Central do Brasil, nós temos a aprovação do nome indicado pelo presidente pelo Senado. Pelo Senado. Professor, o Banco Brasil não é sociedade anônima, não? Banco do Brasil, sociedade anônima, sim, foi o que eu coloquei lá. A Caixa Não, sociedade de economia mista lá, anônima lá na frente, o que que tá lá? Bem, a sociedade anônima é uma sociedade de economia mista. De economia mista, tá? 100 lá. Uhum. Tá bom, entendi. A sociedade de economia mista é a sociedade anônima. Tá, obrigada. Vamos lá. Então, pode ser exigido como condição para nomeação prévia aprovação pelo Senado do nome indicado pelo presidente da República, correto? E isso está na Constituição, ou então, simplesmente numa lei. A exigência da aprovação pelo Senado Federal está prevista somente em lei. Nomeação, por exemplo, dos dirigentes das agências reguladoras. Então, essa regra, ela pode estar prevista na Constituição, como ela pode estar prevista numa lei. Na Constituição, a nomeação do diretor do Banco Central do Brasil. E numa lei, por exemplo, a nomeação dos dirigentes das agências reguladoras. Agora, por outro lado, se eu vou nomear, eu preciso da prévia aprovação do Legislativo, se for exigido, vou colocar a palavra, para desnomear, o desnomear é exoneração, eu não posso me vincular ao Legislativo. Então, eu vou colocar a desnomeação, o nome de desnomeação é exoneração, eu não posso me vincular. Agora, observação. Exoneração não pode haver. Não pode haver. Não pode haver vinculação. Já estamos terminando. É rápido e ligeiro isso aqui. Isso é bem simples. Ai. São Joaquim é ótimo. Vocês que são católicos fervorosos, né? Vocês sabem quem é São Joaquim? São Joaquim é o pai de Maria, é o avô de Jesus. Não é? E como chamava a mãe de Maria?
Ana. Ana. É, mãe de Maria, eu sabia o nome, agora o pai de Jesus não sabia, não. Não, é o avô. Avô, sim. É o pai de Maria. Não é o pai de Maria, não é Joaquim? Depois eu vou trazer uma foto do meu avô, antiga, para vocês. Eu vou colocar aqui o meu avô Joaquim Martins Ferreira. Eu, na verdade, eu sou a quarta geração com esse mesmo nome. Eu tenho o meu bisavô, que é o Joaquim Martins Ferreira e Souza. Depois o meu avô, Joaquim Martins Ferreira Júnior. Eu tenho o meu tio, que é amigo do colega de escola do tio do Celso. Esse tio do Celso que completa 100 anos, ou já completou, que é o Joaquim Martins Ferreira Júnior, em função do vô dele, Joaquim Martins Ferreira e Souza. E eu sou Joaquim Martins Ferreira. O meu tio é Joaquim Martins Ferreira Neto e eu também sou Joaquim Martins Ferreira Neto. E que dia que nós vamos conhecer a sua mãe? O meu tio, na época do vestibular, quando eu passei, a minha mãe, quando ela voltar lá do Triângulo, eu vou trazer ela aqui. Se ela conseguir subir a escada, porque ela está com muito problema de locomoção. Quando ele passou no vestibular, o pessoal ligou para ele perguntando se ele tinha feito vestibular. Aí ele falou, não, foi meu sobrinho. Vamos lá. Se a pessoa tem um bom nome, é bom ter o mesmo nome parecido. O problema é ter um mau nome. Mas, graças a Deus, meu tio tem um bom nome e eu também tenho um bom nome. Então, a gente não está tendo problema. Professor, mas não houve problema na época do registro? É porque é idêntico? É idêntico o nome? Boa pergunta, nunca teve problema nenhum. Mas Lorena deveria ter tido, você tem razão. Pois é. Colocou, tipo assim, um filho, outro Júnior, aí não foi igualzinho, foi? Algum deles? Não, mas ó, o meu tio que é o mesmo nome que eu, Joaquim Martins Ferreira Neto. E eu tenho meu nome, Tá, entendi. entendeu? Falhou a É o meu internet aqui. tio. É o tio. Agora a gente tem que ir lá com a Carlotinha, que é a titular do RCPN aqui de Bom Sucesso, e a filha dela agora que ocupa a Ava, e perguntar para ela, porque nos idos de 78 aconteceu. Mas assim, eu acho que não tem impedimento para isso, não. Acho que irmãos é que não podem ter nomes. Posso estar enganado. Eu acho que é isso mesmo. O professor tem razão. Mas o ideal é mesmo que os nomes sejam distintos, né? Mandei a foto para vocês, a gente continua aqui agora com a... Se for um registrador, assim, de uma linha mais tradicional, não deixa. Mas impedimento, acredito que não. Mas assim, Elisa, você que tem o domínio maior do RCPN, você, Lorena, qual que é a colocação? Para nomes iguais que vocês levantaram? Eu passo a palavra para minha amiga Elisa. Não, professor, é que realmente o senhor tem razão. Essa partícula aí no final, ela tem um nome, que agora não me lembro, né? Quando é neto, bisneto, sobrinho. Mas não é obrigatória, mas em benefício da homonímia, é que não se... o registrador ele tem que zelar pelos direitos da criança, né? Pelo melhor interesse da criança. Então, ele não pode deixar que haja homonímia, né? Porque o seu nome já é um nome, não é um nome assim, esdrúxulo, com um sobrenome alemão, uma coisa diferente. É um sobrenome bem brasileiro. E como já tem os seus antepassados, então isso poderia suscitar algum problema. Graças a Deus o senhor nunca teve, né? Mas eu acho que a Carlotinha não errou, não. Pode fazer, sim. Agora, essa regra de você respeitar, por exemplo, se eu sou filho ou se eu sou júnior, o mesmo nome do pai, eu não sei se existe uma regra legal na Lei 6.015. Eu acho que isso é mais um costume. Mas pode ser que exista, né? Vai saber lá, porque a legislação nossa é tão ampla. Continuamos aqui com as nossas autarquias. Olha, agora, litígio de autarquia. Autarquias federais. Litígios. Ó, as autarquias federais,
a sede adequada dos litígios envolvendo as autarquias federais, ou seja, nos litígios comuns, né? Justiça Federal. Vamos colocar aqui, Justiça Comum. Comum é a Justiça Federal. Justiça Comum é a Justiça Federal. Os mandados de segurança contra os diretores, né, os mandados de segurança, também serão processados na Justiça Federal. Então, por exemplo, um mandado de segurança contra o diretor da universidade, um ato específico, vai ser na Justiça Federal. Você tem que saber a natureza da pessoa. Isso é sempre muito sensível, né? Eleger quem é a autoridade coatora. Mas você definindo a autoridade coatora, você vai definir a esfera de competência, né? Se o agente que promove, afinal de contas, o diretor, ele é um agente público e ele pratica atos públicos. O da universidade, ele é um agente público e ele pratica atos públicos. E se ele pratica um ato que desafia o mandado de segurança, que é desafiado pelo mandado de segurança, você deve impetrar o mandado de segurança na Justiça Federal. Então, as autarquias federais, litígios comuns, perdão, pessoal, litígios comuns é na Justiça Federal, aqui não é Justiça Comum, não, aqui é litígios comuns. Litígios comuns. Litígios comuns. É a Justiça Federal. Vamos dar um exemplo. Se eu tenho um problema, uma questão relativamente à minha relação de trabalho, não é errado falar a expressão é gênero. Se eu tenho uma relação de trabalho, onde eu vou ajuizar a minha ação? Na Justiça Federal. As relações entre os servidores estatutários e as autarquias federais, por exemplo, será na Justiça Federal. Não há que se falar em Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho é para os empregados. Isso pode até parecer óbvio para nós aqui do direito, mas isso nem sempre é óbvio, porque uma pessoa pode imaginar que a demanda trabalhista dela, porque geralmente eles alocam a expressão trabalhista a seletista, mas a expressão trabalhista ela é maior. A demanda trabalhista com fundamento no estatuto, ela será promovida na Justiça Federal, se ela for federal. E se ela for estadual? Na Justiça Estadual, não na Justiça Trabalhista. E se ele for municipal? Na Justiça Estadual, porque não temos Justiça Municipal, correto? Os três entes, eles têm a União, os três poderes, o Estado, os três poderes. O município só tem os dois poderes, não tem o Poder Judiciário Municipal, correto? Então, as autarquias federais nos litígios comuns, Justiça Federal. E se os mandados de segurança contra agentes autárquicos federais, contra atos coatores praticados pelos agentes autárquicos federais, será contra a Justiça Federal. Então, já falamos das autarquias estaduais e municipais, as autarquias municipais e estaduais, Justiça Estadual. Né? Eu vou colocar aqui, autarquias, as autarquias estaduais municipais, litígios comuns, Justiça Estadual, mandados de segurança, mandado de segurança,
Ok, os litígios. E aí eu falei com vocês das lides que envolvam o pessoal. As lides trabalhistas, no sentido mais trabalhista, é uma expressão que acabou-se por identificar o regime seletista, né? Mas no direito do trabalho nós temos essa divisão em relações de trabalho, relações de emprego e relações estatutárias. O servidor público estatutário federal. Servidor público estatutário federal, Justiça Federal, correto? Trabalhistas. Vamos colocar aqui. Servidores públicos estatutários federais. Justiça Federal. Servidores públicos estatutários municipais estaduais. Justiça Estadual. Correto? Se forem públicos da autarquia estadual municipal, Justiça Estadual. Em qualquer hipótese, se os envolvidos forem empregados públicos, eu acho... Justiça Federal. Pode haver, mas eu acho estranho, pode haver que aquele servidor da autarquia ele esteja vinculado à CLT. Se ele for seletista, por mais estranho que isso possa parecer, mas a gente não sabe qual é o regime de todas as autarquias no Brasil, correto? Nós estamos tratando aqui das características comuns à maior parte, mas pode ser que haja uma autarquia que tenha um regime seletista, sim. Tanto é que aqui nesse livro que eu estou acompanhando, em qualquer hipótese, se os envolvidos forem empregados públicos, regime trabalhista que ele fala, né? Professor, pois não. o senhor me permite? Eu trabalhei num consórcio público, né, que era uma autarquia municipal, e nós tivemos uma trabalhista, e veja aqui, o regime era seletista. Então a trabalhista foi para a Justiça Estadual. Veja, professor, que coisa louca. Foi para a Justiça do Trabalho, tá? E daí ela se declarou incompetente e foi para a Justiça Estadual. Veja Então eu acho que é o seguinte, eu acho que quando ele fala, é porque assim, os consórcios públicos são quando os municípios eles se reúnem e criam um hospital. Foi o seu caso? No caso, foi um consórcio de saúde. Foi um consórcio. Então, provavelmente Irati, com mais outras 2 cidades, o Estado participava? Não, apenas 14 municípios. Eram 14 municípios. Então, aí esses 14 e o hospital era onde? Não tinha um hospital. É um consórcio de saúde. Aí ele faz o serviço. Daí vai mandando para hospitais da região. Enfim. Entendi. Tá? Entendi. Porque às vezes tem um hospital do consórcio e o hospital é do consórcio. No seu caso, não havia o hospital. Então, na verdade, era só mesmo para organizar a atividade. O consórcio se destinava a organizar a atividade de atendimento, urgência, emergência, de todos esses municípios e dividir os hospitais para atendimentos específicos, correto? Então, provavelmente o de Irati ficava com fratura, ortopedista, o outro da sua cidade vizinha ficava com cardiologia, não era por aí? Mais ou menos isso, mas essa prestação... Então, essas pessoas que foram contratadas, você fez concurso público? Não, eu trabalhava comissionada, daí... mas as pessoas elas eram contratadas por concurso público, porque eu falei. Sim. Porque sim. Porque nas autarquias, a regra geral é concurso público. E esse consórcio, ele tem a natureza de autarquia, sim. Então, todas essas regras que nós estamos vendo são aplicáveis às autarquias. Mas essa lei foi uma lei municipal de todos os municípios, correto? Exatamente. Então, nessa lei municipal, Lorena, eles definiram que o regime deles não seria um regime estatutário, mas seria um regime seletista. Perfeito. Então, todos os municípios, eles publicaram, eles passaram a lei porque é o consórcio, claro, passou a lei pelas assembleias, pelas câmaras legislativas. Isso.
e ficou definido, os 14, todo mundo fez isso, né? A lei de todo mundo é a mesma lei. Aí ficou definido que eles seriam todos seletistas. Por isso, portanto, eles são empregados públicos e a demanda, segundo essa minha literatura que eu estou a seguir, deveria ser na justiça trabalhista, na justiça do trabalho, e não na justiça estadual, porque eles são empregados. Mas, enfim, isso é um posicionamento. A gente tem que ver os fundamentos para essa demanda, porque eles não são servidores públicos. Na verdade, o que foi, porque tem essa diferença. Eles são servidores públicos no sentido lato senso da palavra, mas, na verdade, eles são empregados públicos e, portanto, seletistas, e, portanto, as demandas trabalhistas, elas são a esfera competente, a Justiça do Trabalho, correto? Justiça do Trabalho, artigo 114. Vamos ver aqui as autarquias. Exemplos. Bacen, INSS. Eu gosto desses exemplos de autarquia porque a gente fica exemplos. E aí, foi aceito lá na Justiça? Então, caiu, né, minha internet. Mas, então, não, a Justiça do Trabalho se julgou incompetente. E foi julgado, e a Justiça... Na Justiça Estadual julgou. Se julgou competente a Justiça? Competente. Ah, entendi. Porque poderia ter havido, Lorena, nessa situação, é um exemplo clássico de conflito negativo de competência. Ninguém quer. Exatamente. E aí o STJ, no caso, a Justiça Trabalhista Estadual, aí o STJ que teria que se manifestar. Uma reunião de municípios, né, iria a princípio para o TJ, não, professor? Não, mas é Justiça do Trabalho e Justiça Comum. Por isso que eu estou falando. Justiça do Trabalho. Justiça Comum. Por isso que a instância da Justiça Federal seria... eu tenho que ver o conflito de competência. Processo civil não é meu forte, mas o conflito de competência entre uma justiça especializada, como a trabalhista, que é a Justiça Federal, correto? E a Justiça Comum, a princípio, seria para o TST, ou não sei. Não sei. Ou TRF. Seria TRT. Seria o TRT. TJ. E daí eu acho que essas duas junções vai para o STJ mesmo, professor. Acho que é STJ, não é? Tem que estudar esse tema, mas eu não domino absolutamente nada de processo civil, principalmente essas especificidades desses conflitos de competência. Vamos lá. Bacen, o INSS, Bacen, INSS, o INCRA, IBAMA, ok. Os conselhos de fiscalização regulamentados, né? Os fiscalizadores, né? Os conselhos fiscalizadores e aqui nós temos o Conselho Federal e Regional de Medicina, Conselhos Federal e Regionais de Contabilidade, Conselho Federal e Regionais de Economia, STF, autarquias e autarquias federais, hein? Autarquias federais. Autarquias federais. Não entra a OAB, porque a OAB, eu vou colocar aqui, observação. A OAB, ele não é uma autarquia. A natureza jurídica da OAB é entidade ímpar, sui generis, serviço público independente, não integrante da administração pública. Serviço público independente, serviço público independente, não integrante da administração pública indireta.
Serviço público independente com atribuições constitucionais. É, é, Serviço público independente não integrante da administração pública indireta. Ele não é passível de se classificar em categoria alguma prevista em nosso ordenamento. A ADI é a 3026. Embora ele seja considerado essa atividade, essa Coca-Cola toda, né? Onde que vai ser julgadas as relações, né? Onde serão julgadas? Justiça Federal, processo e julgações em que a OAB do Brasil, mediante o Conselho Federal Sessional, figure na relação processual. Agnome, neto, no momento do registro de nascimento, não tem como o RCPN controlar se haverá homonímia pela central de registro, mas em 1968 não havia central de registro, havia o RCPN, né? O que não havia era, ok, é o agnome. Agora, vamos fazer o seguinte, já sabemos isso. A OAB é uma autarquia, embora não é uma autarquia, pessoal, é um serviço público independente não integrante da administração. Vocês sabem que um dos fundamentos, assim, eu vou até desligar aqui agora. Espera aí, só um minuto. Voltando aqui, antes da nossa... para eu encerrar isso. Vou tirar uma foto e vou falar só sobre mais 3 classificações, pessoal. Ó, eu quero falar para vocês o seguinte. Vocês vão ficar tranquilos quando vocês escutarem determinadas expressões do tipo assim, uma autarquia em regime especial, uma autarquia executiva. Ó, os senhores vão ficar tranquilos. Isso não são novas autarquias, na verdade. Elas continuam sendo as autarquias, elas são qualificativos. Essas palavras, especial, executiva, reguladora, isso, na verdade, são autarquias, mas elas vão ter algumas características específicas bem próprias. Eu vou fazer esse breve adendo e já vou terminar a nossa primeira parte. Ó, o que é uma autarquia? Então, nós teríamos, a princípio, eu não gosto muito disso, mas eu vou fazer assim mesmo, vocês vão entender. Nós teríamos uma autarquia que seria um gênero, mas é toda autarquia. E nós, por exemplo, algumas características, né? Então, nós teríamos uma comum, ordinária, na forma autarquia, 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 autarquia. Comum, ordinária, autarquia, autarquia, correto? Nós temos aquela outra, por exemplo, que é a fundacional. Fundacional. Nós temos também, sob regime especial. Sob regime especial. Sob regime especial. Associação pública.
Ô, Lorena, então você, quando teve essa situação, você acompanhou, então, essa discussão específica? Quando eu entrei no consórcio, já havia sido remetida para a Justiça do Trabalho. Ah, Aí eu fiz as audiências e a defesa na Justiça, não, na Justiça Estadual. Tá? ah, Daí eu fiz tudo lá. Tá? entendi. E você alegava que lá era incompetente? Professor, nem aleguei, sabe? É, Para simplificar, advogado às vezes precisa simplificar as coisas, entendi. tá? Ok. Mas que bom que você já estava atento a essa discussão, né? Sim. A autarquia comum ou ordinária não tem nenhuma peculiaridade, ela é comum, ela é ordinária, ela é autarquia, né? É o regime geral do decreto 260. Pessoal, regime geral do decreto 267. Às vezes a gente imagina que é muito antigo isso, esse decreto, fala cada coisa estranha. Mas esse decreto ainda está em vigor, hein? Ele ainda vale. Mas só ao Poder Executivo Federal. Ao Poder Executivo Federal, né? A regime especial, a fundacional, nós já sabemos que é a fundação criada por lei. Portanto, ela é uma fundação pública de direito público, né? Fundação pública de direito público. Fundação pública de direito público. Ok. Fundação pública de direito público. E o que seria regime especial? Regime especial é aquela que tem algum traço marcante, né? Mas a gente não tem exatamente alguma coisa, uma característica para as de regime especial, a não ser o fato de as leis que as instituem, as dotam de uma maior autonomia. Seria mais ou menos isso. Elas conferem, de modo geral, as autarquias sob regime especial têm previsto nas respectivas leis instituidoras determinados instrumentos que lhe conferem maior autonomia. Então, é simplesmente isso, uma maior autonomia. Maior autonomia. Por exemplo, quais seriam essas sob regime especial? O Bacen e a USP. São dois exemplos. Bacen, USP e também as agências reguladoras. Agências reguladoras, que elas são instituídas agências reguladoras. São as agências reguladoras. Então, nós temos as autarquias dotadas de alguns instrumentos que vão conferir maior autonomia. Mas dotadas como assim? A lei que as institui, as leis que a institui. A autarquia fundacional, nós já sabemos, é aquela fundação, é o patrimônio personalizado, né? E as associações públicas, que elas são pessoas jurídicas de direito público, elas estão previstas no artigo 41, associações públicas, no artigo 41, inciso 4º do Código Civil. 41, Código Civil. Professor, só complementando, lá no artigo 207 da Constituição, aí também fala que quando for autarquia, como as universidades federais, aí elas também têm, além da autonomia, né, do patrimônio e da gestão próprios, ela também tem autonomia didático-pedagógica, né? Só para completar, no Tá, obrigado. 207. Porque às vezes eles pedem muito em concurso aquela parte final da Constituição
que é a parte que normalmente a gente menos sabe, né? Então, às vezes pode... Com certeza. Artigo 207. Elisa, obrigado pela contribuição, mas você entendeu que patrimônio, isso tem que ficar claro. Quais são as outras que você falou? O patrimônio, as outras duas. Lê aí para a gente, por favor. O patrimônio. Não, é que o senhor tinha falado que as autarquias têm patrimônio e receita próprios, né? De acordo lá com o artigo 5º Além do do decreto 200. Isso. Aí no artigo 207 só fala que as universidades, no caso das universidades, a gente está falando das autarquias do tipo universidade federal, né? Elas gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Ah, entendi. É ótimo. Além delas terem um patrimônio e as receitas distintas, o que é um traço comum, e a administração própria, né? Claro. Autonomia administrativa, as receitas próprias e o patrimônio próprio, mas esse traço é o traço marcante a todas as autarquias, não só as federais, mas as estaduais e municipais, correto? Ela ainda tem a independência didático-pedagógica. As agências reguladoras, elas são exemplos deixa eu colocar aqui, sob regime especial. Sobre o regime especial e os consórcios públicos, pela Lei 11.107, os consórcios públicos. Eu vou colocar aqui os consórcios públicos e vou fazer um quadrinho aqui. Professor, só posso interromper só um minutinho? Pode. Eu só gostaria de saber o seguinte: o Bacen, USP, agências reguladoras, elas são autarquias sob a forma de associação pública? Não, sob regime especial. Ah, tá, em regime especial. Ah, tá, ótimo. É isso que eu estava achando estranho mesmo. Ficou estranho. Tá, agora eu entendi. Tá? Um exemplo seria de maior autonomia são essas. Eu vou fazer só um quadro antes de nós fazermos o nosso intervalo. É o consórcio público da Lei 11.107. Porque esse consórcio público são pessoas jurídicas que podem ser sob a forma de associação pública. E aí, nessa lei, se vocês me permitem, eu vou lê-la. Lei 11.107. Ele fala o seguinte, que o consórcio público, a natureza. O consórcio público, isso é interessante, ele pode ser, na forma, pessoa jurídica de direito privado, artigo 1º, parágrafo 1º. Essa lei do consórcio é uma lei bem importante. A gente, às vezes, tem umas questões pertinentes a essa lei. O consórcio público, ele pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, ou ele pode ser uma pessoa jurídica de direito público. Peraí, pessoa jurídica de direito público, mas qual seria essa pessoa jurídica de direito público? Ele não fala isso, ele fala associação pública, mas nós sabemos que a associação pública é uma pessoa jurídica de direito público, nos termos do artigo 41, inciso 4. Então, eu vou fazer esse quadro dessa forma. Então, é pessoa jurídica de direito público. E aqui, nesse caso, quando o consórcio público for uma pessoa de direito público, ela será... Lorena, o consórcio público específico, no caso seu específico, ele era de direito público, era associação pública ou era de direito privado? Era de direito... Ai, professora, é uma discussão muito grande essa para eu lhe contar. Porque inicialmente na lei fizeram de direito privado, depois transformou-se em direito público, mas era público, tá, professor? Porque existiu muita questão dificultosa no início da criação dos consórcios, sabe? Mas ele era público, tá? O meu específico.
Então, se Professor, eu acho que ele tem que ser público pela própria... tem um parágrafo 3º do artigo 1º da Lei dos Consórcios Públicos que fala especificamente dos consórcios públicos na área da saúde. Eles deverão obedecer aos princípios, diretrizes e normas que regulam o SUS. Então, se tem que obedecer ao SUS, ele não pode ser pessoa jurídica de direito privado, porque não vai haver um convênio com o SUS, vai haver uma imposição das regras do SUS. Então, tem que ser uma pessoa jurídica de direito público, porque as clínicas e hospitais privados, eles podem se conveniar com o SUS, mas eles não são obrigados a obedecer ao Sistema Único de Saúde. Então, nós vamos colocar consórcio público de todos, exceto... Agora vamos colocar aqui consórcio público saúde, nos termos da Lei 11.107. Essa é a regra geral. Essa é na saúde, 11.107, parágrafo 3º do artigo 1º. Artigo 1º, parágrafo 3º, conjugando com as disposições constitucionais, né? Lá do Sistema Único de Saúde, lá na parte da Seguridade Social, né? Assistência, Previdência e Saúde. O consórcio público, ele vai ser de direito privado. Eu vou fazer o seguinte, direito privado, aqui não. Ele será a pessoa jurídica de direito público. Será uma associação pública. Ok. Associação pública. Então, eu vou tirar uma foto e aqui a gente já volta falando especificamente sobre os consórcios públicos. São pessoas jurídicas que podem ser constituídos sobre a forma de direito privado ou sobre a forma de direito público. Nesse caso, elas serão associações públicas. O consórcio público, nesse caso, será uma autarquia. Autarquia, ok? Será uma autarquia. Será uma autarquia integrante da indireta de mais de um estado, de mais de um ente, de mais de um município. Então, ela é integrante de mais de um ente federado. Então, é o que eles chamam de autarquia interfederativa ou multifederativa. Interfederativa ou interfederativa. Autarquia pertencente aos vários... Eu só vou colocar interfederativa aqui. Interfederativa. Professor, então, no meu caso, nós temos aqui uma autarquia municipal, que é o consórcio, que envolve muitos municípios. Não, ela é a autarquia do seu município e ela é a autarquia do outro município. Sim, também, de todos eles. Ela pertence à administração indireta de todos os municípios envolvidos. Isso, e como não tem nenhum estado junto, né? O estado não está junto, por isso ela é municipal, né? Porque se tivesse um estado junto, ela seria estadual daí, né? Exato. Autarquia intermunicipal, entre municípios. Eu vou publicar aqui a foto para vocês. Nossa, ficou escura. Essas fotos estão saindo um pouco escuras. Eu vou ver o que está acontecendo aqui. Mas a gente consegue visualizar. Vamos lá, vamos fazer o nosso intervalo de 5 minutos a 10 minutos e já voltamos, tá bom? Stop share. E agora eu vou mostrar um quadro para vocês que eu vou falar especificamente sobre dois qualificativos: reguladoras e aquelas outras também que são conhecidas como executivas. Agências reguladoras, né? Essas agências reguladoras, né, elas são autarquias sob o regime especial. E essas agências executivas também, elas são ou autarquia ou elas são fundações. Então, nós vamos fazer aqui um quadro. Eu vou comparar essas duas figuras, né, que nós temos agora recentemente.
O artigo 51 da Lei 9649, ele vem dizendo o seguinte, que o Poder Executivo pode qualificar como agência executiva, que é o que eu vou tratar agora, uma autarquia ou uma fundação que tenha cumprido alguns requisitos, um plano estratégico de reestruturação e celebrado contrato de gestão. Então, nós temos aí agências reguladoras, maior autonomia, e, por outro lado, nós temos as agências executivas, que são ou autarquias ou fundações, mas que tenham obedecido os seguintes requisitos: plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento e contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Eu vou apagar aqui e vou fazer esse quadro comparativo entre essas duas figuras. Como eu falei, lhes disse anteriormente, não são figuras novas no nosso ordenamento, correto? Não são figuras novas do nosso ordenamento. Vamos lá? De um lado nós temos as agências reguladoras. Reguladoras. Do outro lado nós vamos ter agências executivas. Agências executivas. Vamos fazer aqui agências executivas. Agências reguladoras e as agências executivas. Essas agências reguladoras, elas são, então, como eu disse, autarquias em regime especial. Autarquias. São autarquias. E eles usam a expressão em regime especial. Autonomia. Maior autonomia, né? Porque elas já são autônomas. As agências executivas, ambas, elas não são novas figuras. Ou são autarquias ou fundações públicas. Autarquias, fundações públicas. Que celebram, que cumprem o requisito do artigo 59, 51 da Lei 9649. Artigo 51. Vou colocar aqui, artigo 51. 9649. Artigo 51, 9649. As autarquias, elas são fundações públicas. As autarquias e fundações públicas são aquelas que cumprem determinados requisitos. E quais seriam esses requisitos? Nós temos como requisitos plano estratégico e contrato de gestão. Plano estratégico, contrato de gestão. Simplesmente isso. Um plano estratégico e um contrato de gestão.
assim, em regime especial, isso não é uma qualificação legal, correto? Isso é uma qualificação doutrinária. Isso é uma qualificação doutrinária. Essa qualificação de agência executiva, ela não é uma construção doutrinária, ela é uma qualificação formal. Ela está prevista tanto no artigo 51, como ainda também no artigo 52, correto? Uhum. E esse contrato de gestão, eu vou colocar o seguinte, ele é feito, na verdade, essa celebração desse contrato é feita através de um decreto. Se instrumentaliza mediante um decreto. Artigo ter celebrado o contrato de gestão. Essa celebração desse contrato se instrumentaliza através de a celebração do contrato de gestão, o reconhecimento como agência executiva é feita através de um decreto. Então, há uma qualificação a um decreto que a qualifica como agência executiva, melhor dizendo. Essa qualificação implica em um regime jurídico especial, maior autonomia de gestão também. Então, essa qualificação... Então, aqui nós temos uma figura, nós temos um elemento, que é qualificação através de um decreto, e isso implica uma maior autonomia de gestão. Essa aqui, nós não temos a figura da qualificação. Não temos essa qualificação por um decreto. Não temos qualificação por lei ou decreto. Por lei, decreto. Portanto, se ela não tem qualificação, ela não pode ser desqualificada. Por outro lado, esta aqui sim, ela pode perder o status de agência executiva, ela pode ser desqualificada. Ela pode ser desqualificada. Essa, ela tem uma área de atuação. A área dessa área de atuação é a área de regulação. A área de atuação dessa outra, qualquer área de atuação. Qualquer área de atuação. Mas, embora essa agência reguladora ela não se qualifique como reguladora através de um decreto e ela não tenha que atender a priori qualquer condição, isso não quer dizer que essa agência reguladora ela não possa celebrar um contrato de gestão. O que é indispensável para se qualificar uma autarquia ou uma fundação pública como agência executiva é essas autarquias e agências e fundações terem um contrato de gestão. Mas eu não estou a dizer que uma agência reguladora não possa ter um contrato de gestão. Ficou claro isso? Posso celebrar um contrato de gestão, mas eu não vou necessariamente me qualificar como uma agência executiva. Posso celebrar, sim, contrato de gestão. Aqui é agência executiva, aqui é fundação pública, aqui é autarquia, obviamente é uma autarquia, aqui é uma fundação pública. Posso celebrar o contrato de gestão. Aqui o contrato de gestão é condição indispensável para o título. É indispensável para o título.
E por fim, é qualificado por um título. Posso celebrar contrato de gestão. Ó, essa agência reguladora, ela pode vir a ser uma agência executiva. Pode vir a ser uma agência executiva. Portanto, a agência executiva ela pode ser uma agência reguladora ou não. Pode ser uma agência reguladora ou não. Vamos falar aqui um pouco sobre uma agência executiva. A expressão agência reguladora consagrou-se em nosso direito, na nossa doutrina, e é utilizada para descrever pessoas jurídicas administrativas na esfera federal, cujo objeto é a regulação de um setor da atividade econômica. É a regulação, a agência reguladora, né? Nós temos a agência reguladora da aviação, a ANAC, nós temos a das águas, correto? A do petróleo. Elas têm atribuições técnicas que idealmente devem ser exercidas sem as interferências políticas por parte dos entes federados que estejam administrativamente. Mas os senhores concordam comigo que, teoricamente, a autarquia já é uma outra pessoa e que, de certa forma, estava blindada já de interferências políticas, as autarquias, exceto na nomeação do diretor, claro. Então, por essa razão, costumam elas receber de suas leis instituidoras certos instrumentos aptos a assegurar um relativo grau de autonomia ante o executivo, no intuito de transmitir aos investidores privados, sobretudo estrangeiros, isso quem está falando é o autor aqui, a mensagem de que eles poderão contar com uma estabilidade razoável dos marcos regulatórios. Deve-se frisar que não há na Constituição de 88 qualquer norma que determine que a atividade de regulação deva obrigatoriamente ser exercidas por autarquias. Aliás, a Carta Política nem mesmo contém em seu texto a expressão agências reguladoras. Ok? Então, as agências reguladoras, elas têm uma função regulatória, contam com instrumentos que asseguram razoável autonomia, eu falei sobre isso. Ela possui um amplo poder normativo, isso é interessante, amplo poder normativo, e submetem-se, como todas as entidades integrantes da pública, ao controle tanto judicial e legalidade, não há dúvida. Os mais importantes instrumentos legais utilizados para o fim de ampliar a autonomia administrativa das reguladoras: nomeação de seus dirigentes com aprovação prévia na esfera federal do Senado Federal, e os dirigentes com mandatos fixos, né? Eles têm os mandatos fixos, tem a quarentena, quando deixam seus cargos. Exato. E quarentena. É isso. E, por outro lado, a agência executiva, na verdade, é um título que é outorgado à autarquia ou fundação pública que tem um plano estratégico, de reestruturação e desenvolvimento e que celebra um contrato de gestão com o Ministério Supervisor. Essa qualificação é reconhecida através de um decreto que confere, então, essa maior autonomia, mas ela pode vir a ser desqualificada, né, se ela não cumprir. O contrato de gestão ele tem a duração mínima de 1 ano. Duração mínima de 1 ano. Isso. Duração mínima de 1 ano. Gestão, duração mínima 1 ano. Mínima duração. Duração
mínima 1 ano. Duração mínima 1 ano. Eu vou tirar a foto aqui. Tirar uma foto. E agora eu vou falar sobre as fundações. Mas essa parte final, ela é a parte mais rápida, por incrível que pareça. Essa parte final é a parte mais rápida da aula. As fundações. Sim. Eu vou simplesmente, na verdade, eu não vou fazer um outro quadro como esse que eu fiz para a autarquia. Eu vou passando aqui pelos pontos. Eu quero que os senhores vão marcando aí na folha 4 de vocês os elementos das fundações, porque eu já estou falando de autarquia e de fundações paralelamente, correto? Então, eu vou falar o seguinte, as fundações, então, elas são fundações públicas, nós sabemos que elas são autorizadas por lei, e elas, para serem criadas, elas precisam ter os atos constitutivos inscritos no registro público das pessoas jurídicas, correto? O registro civil das pessoas jurídicas. Então, as fundações públicas, elas vão ser autorizadas. Então, elas vão ser fundações públicas e elas terão, elas são fundações, mas elas serão pessoas jurídicas de direito privado. Se caso elas forem criadas por uma lei, essas fundações, elas serão pessoas jurídicas de natureza autárquica, portanto, elas serão fundações públicas de direito público. Elas foram criadas por lei. E essas fundações, a gente bem sabe, são aquelas regras específicas previstas lá no Código Civil. A gente acompanha, nós seguimos aquelas regras específicas a respeito das fundações, das pessoas, as fundações. Nós temos ali as disposições gerais, depois nós temos as fundações. Vai ter, obviamente, essas aqui são as pessoas jurídicas de direito privado, né? Então a gente vai fazer as adaptações necessárias. Mas fundação tem a ver com o patrimônio, é a personificação do patrimônio. Essas regras aqui é a fundação privada, é a fundação de direito privado. Não é a fundação pública, mas a fundação pública ela pode vir a ser também de direito privado e, portanto, ela vai ter que obedecer a algumas dessas regras específicas no que couber do artigo 62 ao artigo 69 do Código Civil. Vamos ver aqui que nós temos o instituidor, que vai promover a dotação patrimonial, ou seja, vai destacar um determinado patrimônio e vai atribuir a esse patrimônio a personalidade jurídica, e vai ter o objeto, e ainda assim, ausência de fins lucrativos. Então, nós temos qual é o objeto? O objeto da fundação pública vai ser aquele definido em lei complementar. Nós vimos isso no artigo 19, no final, cabendo a lei complementar definir a área de atuação destas últimas. Então, ali nós temos a área de atuação. Mera autorização, criação. Nós temos as fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado, fundações públicas de direito público, a espécie de autarquia, falei sobre isso. Serviço público personificado, patrimônio personalizado. Olha só, as regras. As fundações públicas com personalidade jurídica de direito privado e fundações públicas com personalidade de direito público, a Constituição não faz essa distinção, correto? Essa construção é uma construção teórica que não é feita pela Constituição. Portanto, quando a Constituição fala em fundação pública, as regras pertinentes, as regras que serão aplicadas às fundações públicas serão tanto aplicadas às fundações públicas de direito público quanto às fundações públicas de direito privado, correto? Essa área de atuação, lei complementar, que vai ser editada pela União, está na parte final do artigo 19, artigo 37, e caráter nacional, mas essa lei até hoje não foi editada. Não é aquele objeto que nós temos no Código Civil, correto? Que as fundações, elas deverão ter aquele determinado objeto. Não é aquela lei específica. Artigo 62, o parágrafo que a fundação somente
porque essas não são as fundações públicas. Essa lei que alterou o artigo 62, parágrafo único da Constituição e que trouxe a segurança alimentar, defesa do patrimônio, sabe, aquelas áreas, os objetos das fundações privadas, não é essa lei complementar que é tratada no artigo 37, 19. Que mais que eu posso dizer o seguinte? Artigo 37. Ó, vou fazer algumas regras, por exemplo. Aí os senhores poderiam me dizer o seguinte: mas qual a diferença entre a fundação pública de direito público e a fundação pública de direito privado? Olha, é a mesma coisa de dizer qual é a diferença entre a autarquia e uma fundação pública de direito privado. É a mesma coisa. Nós sabemos que a aquisição da personalidade jurídica da fundação pública de direito privado, com a inscrição dos seus atos constitutivos no registro, é o primeiro. Elas não podem exercer atividade interna, afinal de contas, é uma fundação pública com uma finalidade pública, mas elas são pessoas jurídicas de direito privado, elas não têm poder de império, correto? Elas não têm o poder de império. Seus bens não são bens públicos também. Seus bens também não são bens públicos. Apenas aqueles bens que estiverem utilizados na prestação podem ser considerados bens públicos, mas mesmo assim para a continuidade do fim da prestação da atividade. Então, os bens delas não são públicos e elas não gozam de privilégios processuais otorgados à fazenda pública. Então, são essas as 4 principais diferenças. Agora, as fundações públicas, elas são bem direta, não estão sujeitas. Elas não estão sujeitas, as fundações públicas, à veladura pelo Ministério Público, no artigo 66. Porque aquelas regras específicas previstas no artigo 66, veladura pelo Ministério Público, são específicas para as fundações de direito privado. O que pode acontecer ainda apenas as fundações públicas, elas não são veladas pelo Ministério Público, né? O controle administrativo ocorre pelas pessoas jurídicas a que elas estão vinculadas, então vai ser simplesmente um controle finalístico, um controle de tutela ou uma supervisão. Exemplos de fundação é a FUNAI, o IBGE, a FUNASA, o CNPq e a ENAP. E por fim, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para tratarmos dessas 2 pessoas, embora nós estivéssemos amanhã, eu estou pensando em fazer o seguinte, se vocês concordarem. Eu quero terminar de falar sobre sociedade e economia mista. Eu queria falar mais só 2 pontos. Eu queria falar sobre as empresas públicas, a sociedade e economia mista. Esse ponto é um ponto importante. Depois eu vou falar o seguinte, eu quero falar sobre a responsabilidade no direito administrativo, a responsabilidade e... a gente ia precisar de mais algumas aulas. Mas assim, vamos fazer o seguinte. Amanhã seria a nossa aula de constitucional. O constitucional, a única coisa que eu vou tratar com vocês vai ser controle de constitucionalidade, tá bom? Eu tomei essa decisão ontem, porque eu tinha que fazer uma escolha e eu escolhi o controle de constitucionalidade. As nossas aulas hoje, como chama? A nossa aula hoje... Resolução encerra falência, hoje. A nossa aula hoje de falência, ela termina hoje, é a nossa última aula de falência. Então, amanhã é quinta e sexta. Então, eu estou pensando em fazer o seguinte. Amanhã, na parte da tarde, eu quero falar sobre as empresas públicas e sociedade de economia mistas e também vou falar de uma forma que eu consigo amanhã mais rápido, porque eu consigo condensar mais, porque aqui foi uma parte introdutória, enfim, amanhã eu vou ser mais rápido. Eu vou falar sobre poderes e deveres na parte da tarde. E na sexta-feira, eu gostaria de falar sobre atos administrativos e responsabilidade, também uns esquemas, é muito simples. A evolução histórica da responsabilidade. Vamos tentar fazer esses 2 pontos. Amanhã à tarde e sexta-feira à tarde. E à noite eu falo com vocês, como eu não tenho mais aula, se vocês quiserem, claro, eu vou falar sobre o controle de constitucionalidade. Só mesmo para nós vencermos. Aí vocês vão perguntar assim, mas os outros pontos? A ilicitação, por exemplo, eu vou indicar para vocês um material, uma lei que tem gravada num curso, não sei se é acho que estratégia concurso. É uma lei
que eles fazem uma gravação, a aula deles é bem interessante. Aí eu passo para vocês o link, e aí vocês já vão ter vencido bastante, matéria, bastante coisa aí no direito administrativo. Caso os senhores concordem. Não espere ter um livro ligeiro atrasado, Elisa, mas aparecerei. Vem, Elisa. Elisa, você está gostando das aulas de falência? Tá, né? Lorena e Mário, eu vou convidá-los a participar da aula. São excelentes professores, é porque ontem realmente eu estava exausta, assim, mas Imagino. a aula foi perfeita. Tá, obrigado. Então, Lorena, venho aí mais uma vez convidá-la. Mário, venha participar da nossa aula de falência. Hoje é a nossa aula, mas a gente está estruturando o estudo e fazendo os exercícios que a gente está conseguindo ver 70% da lei de falência. É uma lei muito extensa, né? É uma lei muito extensa, mas a gente está conseguindo vencer bastante. Então, aguardo vocês às 19 horas, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau. Até mais.